Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito ao convite, dizer que é assim, uma grande satisfação de estar aqui com grandes amigos, amigos eternos, que eu nunca esqueço. E vir aqui, mesmo ainda que seja por 1 hora ou 2 horas, é um grande prazer. Então, muito obrigada também pela oportunidade de apresentar o meu trabalho aqui para vocês, que para mim são uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigada também a Rosane, a Clarissa, o Rodrigo, estivemos juntos no último congresso e falamos sobre a possibilidade dessa apresentação, que se concretizou hoje então, né? Então, obrigada por tudo. Bom, eu sou lá do Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense e o trabalho, eu apresentei aqui em 2009, eu acho que foi a última vez que eu estive aqui apresentando um trabalho sobre infecção de vírus latente, na época que o Alfred, eu acho que tomava conta dos seminários daqui, então já faz muito tempo que eu não apresento trabalho aqui para vocês. E o trabalho que eu trouxe hoje para apresentar para vocês é um trabalho que, na verdade, nós estamos começando, é uma linha de pesquisa muito nova lá no meu laboratório, tem cerca de 2 anos, então ainda estou aprendendo muitas coisas em relação a esse tema, que é sobre identificação de vírus marinhos em Arraial do Cabo e Baía de Guanabara e sua relação com a alça microbiana. Então, a equipe que vem trabalhando nesse projeto de professores, sou eu, a professora Viveta, a Miriam Araújo Capré, que é inserida nesse projeto, junto com o Olaf também, que teve a oportunidade de participar uma ocasião desse projeto também. A Priscila, que é aluna de mestrado, Juliana, aluna de doutorado, e parte desse trabalho que eu vou apresentar é a tese de doutorado da Juliana, que faz parte lá do departamento da pós-graduação de Biologia Marinha da UF, e a Valéria Leneuville, que também é uma professora, junto com a professora Miriam Capré, do departamento de Biologia Marinha. A Maria Eduarda, gostaria de destacar, é a nossa aluna do PIBIQuinho, que é um programa novo do CNPq, né, que eu estou muito feliz que eu fiz, na verdade eu coordeno esse programa lá na UF, é um programa junto com o CNPq sobre PIBIQ no ensino médio, e nós temos uma outra aluna do PIBIQ no ensino fundamental, que está realmente trabalhando assim, com grande mérito no laboratório e inclusive me colocando em dificuldades, porque o Comitê de Biossegurança fica controlando a gente, e ela quer mexer em vírus e não pode mexer em vírus. Então fica fazendo esta emblot aí que pelo menos não mexe em radioatividade, não mexe em vírus, porque a menina tem assim realmente uma aptidão enorme para pesquisa e uma vontade de trabalhar o tempo inteiro lá no laboratório. Então é um programa assim que eu fico muito feliz junto ao CNPq, porque foi difícil de implementar. Porque você imagina fazer látis para 100, eu fiz na verdade junto lá com funcionários 100 látis para eles. Alunos do fundamental já com látis. Então quando eu recebo meus alunos da graduação, a primeira pergunta que eu faço quando eu entro na sala de aula, vocês têm látis? Aí eles falam não, eu falo os alunos do PIBIQuinho têm, do ensino fundamental do ensino médio. Então não pode deixar fazer de ter o látis. Agora eles querem participar dos congressos, querem ir para poder preencher lá no látis que foram a congresso científico. Então já é um outro problema, mas realmente é despertar, né, a pesquisa científica logo no início da formação. Eu acho um programa muito bacana. E tem ajudado a gente nesse projeto também, a Maria Eduarda da Silva. Bom, então, o assunto que eu vou falar, como eu disse a vocês, eu também estou aprendendo, e ele versa sobre as recentes descobertas que têm destacado o reconhecimento dos vírus como entidades biológicas mais numerosas no ambiente marinho. Excedem a abundância bacteriana. Então, nós sabemos que os oceanos, os mares, eles na verdade, eles servem como reservatório desses vírus marinhos. É uma infinidade muito grande de vírus marinhos, são poucos os grupos, depois eu vou mostrar a vocês lá na frente, que trabalham com vírus marinhos, e então o conhecimento ainda é bastante restrito. E o maior conhecimento sobre as ferramentas moleculares de genética possibilitou então a descoberta de um universo microscópico oceânico, até então desconhecido. Realmente, se a gente bebe um copo d'água do mar, nós estamos bebendo muito mais que 10 a 7 partículas virais ali presentes no copo d'água. Porém, ainda não existe um levantamento global dos tipos de vírus marinhos e da sua distribuição, né? Por que não existe esse levantamento global? Primeiro, pela grande dificuldade da gente cultivar esses vírus. Eles não são fáceis de cultivar em laboratório. E segundo, a identificação dele, a grande dificuldade deles é que não tem um gene comum, conservado em todos os vírus. Tem um aí que eu vou mostrar a vocês, mas que não é tão conservado como os genes dos organismos celulares, como, por exemplo, o ribossoma, né, o gene ribossomal. Então, essas são as dois grandes empecilhos na caracterização dos vírus marinhos. Opa!
no início eu faço isso mesmo, porque não tem muita lógica, o que passa para frente e atrás. É aqui apenas uma linha do tempo para mostrar de destaque histórico sobre as pesquisas em virologia marinha. Então, a primeira a primeira notificação da presença de vírus marinhos foi em 1946, foi a primeira descoberta. E somente em 1956 surgiu o primeiro trabalho caracterizando que de fato eram vírus marinhos, que foi o do Spencer. Foi o primeiro pesquisador que trabalhou e identificou, caracterizou a presença de um vírus no mar, né? Em 1974 foi relatada, deixa eu andar aqui um pouquinho. Em 1974 foi relatada a hipótese da alça microbiana marinha. Essa alça microbiana marinha realmente é algo fundamental, porque a participação dos vírus diretamente na alça microbiana é impressionante. A gente realmente fica impressionado como é que ele consegue mudar todo o ambiente marinho, portanto interferir como um todo em toda a alça microbiana marinha. E as partículas virais, então, foram encontradas em abundância, como eu disse a vocês, por volta de 10 a 7 a 10 a 8 partículas virais por ml foram identificadas, muito mais abundantes do que as próprias bactérias. Então, os vírus realmente eles são entidades biológicas mais frequentes no oceano. Por volta de 1986, então, a descoberta das abundâncias virais sendo a maior que as bacterianas, tá, o que eu disse aqui, e de 95 até 2010 surgem, então, as novas técnicas. Desculpem, porque isso aqui é rápido demais. Surgem, então, as novas técnicas, né? Aqui, em 2000, foi a caracterização do primeiro genoma viral marinho, que é o bacteriófago PM2, se não me engano. Aqui surgiram, em 98, né, a metodologia do CyberGreen, que a gente usa, que é CyberGreen, para poder fazer a caracterização, a identificação dos vírus e a contagem. Eu ainda não consegui fazer muito essa técnica em termos de contagem de partículas virais, mas eu vou mostrar lá na frente para vocês a dificuldade que a gente encontra. E, então, em 2010, com a disponibilidade das diferentes metodologias, a explorar o viroma marinho, né? E acho que daqui para frente vai ficar mais fácil, né, com o pirossequenciador, né, Rosane? A gente poder caracterizar esses vírus marinhos, que eles estão ali presentes na amostra, né? A grande dificuldade é a gente conseguir caracterizar eles, mas vamos conseguir. Bom, então são descritos como sendo organismos mais comuns, dinâmicos e abundantes do ecossistema aquático e a grande diversidade de hospedeiros ambientais. Então, além da grande diversidade de hospedeiros, que está aqui listada, olha só, as bactérias, fungo, protozoas, algas, corais, moluscos, crustáceos, tartarugas marinhas e peixes, tudo isso tem vírus. Já tem sido caracterizado bastante os vírus desses organismos marinhos. Né? Eles já foram isolados de vários ambientes, né, distintos, que vão desde fontes quentes e ácidas até a lagos polares de grande profundidade, lagos alcalinos, águas profundas. Eles estão presentes em todos os lugares. Né? Onde há vida, há vírus. A gente sabe que o vírus depende da vida. Então, aonde tem vida, tem um vírus lá no meio. Realmente, eles são extremamente abundantes, estão presentes em todos os lugares. E aí o enfoque de todos os trabalhos, eu até passei aí para vocês, os artigos que eu tenho usado para trabalhar nesse projeto, o enfoque são basicamente duas grandes áreas tradicionalmente trabalhadas em virologia marinha, que é a parte dos vírus como patógenos de organismos aquáticos. Aí, então, a gente volta lá no outro slide para mostrar os organismos, né, que eles são capazes de infectar, que são todos esses aqui. E aqui eu destaco o vírus da mancha branca do camarão, que é muito estudado, porque ele tem um impacto comercial muito grande. Inclusive tem casos até de suicídio aí, por conta desses projetos dos vírus da mancha, do criadouro de camarões, lá no sul. E também da tartaruga marinha. Desculpe também. Oi. Efeitos neurotóxicos ou econômicos que levam... Eu falei neurotóxico? Não. Não, você falou que tem problema de suicídio. Ah, sim, agora... Esse é Vai ver que é, né? A gente não sabe ainda. Esse acontecimento foi o seguinte, era um criadouro que tinha no sul,
e deu de camarões, que é uma fortuna, hoje em dia todos os camarões, a maioria que a gente come são de criadouros, né? E ele teve uma contaminação com o vírus da mancha branca de camarão e perdeu tudo. E aí ele tinha não sei quantos funcionários, era uma firma muito grande. E no dia seguinte ele teve que despedir todo mundo, né, durante aquele mês, porque ele não tinha nem como pagar esses funcionários. Aí ele suicidou-se por isso. Por ter, assim, primeiro pelo problema social que ele estava trazendo para aquelas pessoas que cuidavam, eram muitas pessoas de comunidade. Então eu acho que é neurotóxico também, com certeza. E aqui, então, as tartarugas marinhas. Eu até comecei a trabalhar com papilomatose das tartarugas, porque eu trabalhei um pouco com papiloma vírus humano durante uma época. Mas também, devido a toda a dificuldade, não tinha sistema de cultivo de células para a gente infectar com HPV. Então, é um sistema difícil, tem que trabalhar o tempo inteiro mesmo com biologia molecular. E então, acabei deixando de lado esse projeto, que foi continuado pela professora Ledi, lá da UF, e a professora Silvia. Mas as tartarugas marinhas, realmente, elas desenvolvem cada papiloma imenso, são verrugas por todos os lados. Assim. Eu ia até trazer os slides para vocês verem, quando eu comecei a trabalhar em Arraial do Cabo, a gente tem lá um tanque que é cheio de tartaruga com HPV. E eu estava querendo caracterizar que tipo de HPV era aquele e tal, mas pela logística de trabalhar com organismos marinhos é muito complicado. Depois eu vou falar isso aqui para vocês. Eu só consigo trabalhar porque eu sou inserida dentro de um departamento que tem uma pós-graduação em biologia marinha. Senão seria muito difícil fazer esse projeto, pela coleta, né, mais nesse sentido. Então esses dois são os mais estudados, né, que são os da tartaruga e o vírus da mancha branca do camarão. Então há uma grande ênfase nessa questão dos vírus como patógenos de organismos aquáticos. E o segundo enfoque são os bacteriófagos e a sua dinâmica no ecossistema marinho. Então, nesse contexto é que se insere o nosso projeto. O nosso projeto, ele versa em cima dos bacteriófagos. E qual é a contribuição dentro desse contexto geral dos bacteriófagos? Os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Então, na medida em que eles lisam a bactéria, eles vão modificar todo o ambiente marinho em termos de nutrientes. Em termos de carbono, de nitrito, de nitrato, eles fazem uma modificação total nesse microambiente. E, além disso, eles têm uma herança genética enorme, uma carga genética imensa que eles passam de organismo para organismo. Então, tem esses dois fatores que são importantes e que o nosso projeto, né, vai tentar estudar, que é o contexto deles trocarem informação genética, né, serem, né, reservatórios de genes, e também o fato deles interferirem na alça microbiana, portanto, no ambiente marinho. Bom, então está aqui essa parte da influência dos efeitos ecológicos e biogeoquímicos e os agentes que vão influenciar nesses processos. A mortalidade de bactérias e fitoplânctons, a ciclagem de nutrientes, porque eles lisam as bactérias, a distribuição e biodiversidade de espécies e a transferência genética. Então, aqui está mais ou menos descrito o que eu acabei de falar para vocês. Os vírus não podem ser considerados apenas como agentes patogênicos, ou seja, tal característica não mais abrange todas as possibilidades da participação desses elementos genéticos no oceano. Então, aqui está resumido a alça microbiana. Eu trouxe um outro slide para vocês também sobre a alça microbiana. Esse não é o melhor slide para mostrar e para falar sobre a alça microbiana, mas, na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que a alça viral, de que forma, né, os vírus participam dessa alça, eles infectam as bactérias e os procariotos, e aí ocorre a liberação dos detritos celulares, que vão se transformar, né, que são a matéria orgânica dissolvida. Essa matéria orgânica dissolvida, ela também é oriunda aqui dos herbívoros e seus nutrientes inorgânicos, que são lançados, então, aqui junto, modificando a matéria orgânica dissolvida. Então, o vírus participa dessa alça na medida em que ele contribui, e muito, com essa modificação, não só na qualidade, como da quantidade da matéria orgânica dissolvida no mar. Então, está aí a cadeia trófica. Aqui eu trouxe para vocês as principais famílias dos vírus marinhos e seus respectivos hospedeiros, são as principais famílias estudadas. Eles são parecidos com os vírus animais em alguns aspectos, mas em outros não.
Então, existe uma classificação muito maior que essa. Eu apenas tirei dos artigos que eu até distribuí aí para vocês olharem, né? Os principais, que são os mais estudados. Então, aqui a gente tem o Ficodinaviridae, família Ficodinaviridae, que é o cocofitovírus e o cococlorovírus, que são hospedeiros de algas. Lá na UF eu também tenho um trabalho com algas, porque o meu projeto assim, principal lá são antivirais, anti-HIV, anti-herpes, e os produtos naturais que nós trabalhamos são a partir de algas marinhas. E essas algas são infectadas com vírus também. E eles têm moléculas que são de terpenos, que têm uma atividade antiviral extremamente potente. E nós estamos agora mudando um pouquinho a vertente do nosso estudo, tentando entender se essas algas produzem esses metabólitos intermediários, secundários, na verdade, na defesa contra os vírus que infectam essas algas. Então, a gente está trabalhando um pouco em cima disso. E lá nós temos a especialista em algas, que é a professora Valéria Neuville, que nos ajuda muito, senão seria impossível a gente fazer esse trabalho. Então está aqui a família Mimiviridae, que o hospedeiro é a ameba, esse todo mundo conhece, porque foi um vírus que saiu há 2 anos atrás, e foi um comentário imenso, né, sobre o mimivírus. O Nimaviridae é a família Nimaviridae, que é aquela da mancha branca do camarão. Malaco herpes viridae, quer dizer, tem herpes vírus no oceano também, infectando molusco. Papiloma viridae, que é o da tartaruga, que eu falei para vocês, é esse. Noda viridae, os hospedeiros são os peixes, irido viridae e peixe também. O primeiro vírus a ser identificado foi um também que infectava peixe. Eu acho que tem muito a ver com o lado comercial, né? Então é mais fácil, é um trabalho mais presente, não mais fácil, mas mais presente. E aqui estão então os bacteriófagos, que são o nosso alvo de trabalho, que é o Sifoviridae, Podoviridae, a gente está trabalhando com o gene de Podoviridae, e Mioviridae. Material genético, eles são double-strand DNA, a grande maioria é DNA dupla fita, e os hospedeiros são as bactérias. Eles parecem os bacteriófagos, né, de animais também, parecem da mesma. E aí então são descritos como as famílias de vírus marinhos mais abundantes por Berg. E é o alvo do nosso trabalho, então, foi esse. Aqui, então, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos assim, uma pesquisa sobre a distribuição dos estudos referentes a vírus marinhos no mundo. E no hemisfério sul é muito escasso. Realmente, aqui estão todos os trabalhos, né, que nós pesquisamos para fazer esse estudo aí. Então, a gente tem que a caracterização taxonômica de bacteriófagos no hemisfério sul é muito escassa quando você compara no hemisfério norte. Olha só a diferença que é. Porque eu não sei dizer. No hemisfério sul são todos ali no Estão todos ali, né? A maioria está próxima à Antártida. Mas eu não sei por que justificar isso. Não sei se isso tem a ver com a questão econômica, mas os trabalhos mostram isso. Então, os objetivos do nosso trabalho são avaliar a influência dos parâmetros físico-químicos e biológicos das amostras de água coletadas na Baía de Guanabara e em Arraial do Cabo, na população de vírus marinhos. Endereçar a relativa importância da matéria orgânica dissolvida e matéria inorgânica dissolvida também no controle das taxas de crescimento de bacteriófagos em sistemas aquáticos. Estimar a abundância dos bacteriófagos através das técnicas de microscopia de epifluorescência, citometria de fluxo, e realizar a identificação dos vírus marinhos presentes nas estações de coleta através da técnica de PCR. Vocês vão ver que os nossos resultados ainda são preliminares, mas há um indicativo de que realmente os vírus estão ali presentes. E a gente fica feliz por um lado, e triste por outro, porque é como eu falei, quando mergulhar agora, o melhor é de boca fechada mesmo, porque é muito vírus. Então, assim, do ponto de vista de material e métodos, é importante a gente citar a área de estudo, né, e a facilidade da gente poder começar esse trabalho, porque ele está no início, foi o fato, como eu disse a vocês, de estar inserida nesse departamento, porque eles têm uma lancha e eles têm toda, né, a logística de coleta, tem todo o material necessário, garrafa de Van Dor, né, todos os elementos necessários para poder fazer, porque uma coleta dessa sai muito cara e a responsabilidade é muito grande. Recentemente teve um caso na UF que um aluno morreu lá na Bahia, ele foi fazer uma coleta e bateu um vento sudoeste, estava ele, um pesquisador dele lá, é uma pessoa lá muito querida nossa, e o barco virou.
O barco virou, você soube, Olaf? É, o do Júlio. E o rapaz parece que não sabia nadar, e o barco afundou, não afundou não, o barco ficou assim, virou e ficou, e o Júlio ainda mandou ele segurar no barco, mas ele ficou em pânico, porque eu acho que ele desceu, bebeu água, lá tem muito... O Júlio foi buscar ajuda, fez reunião virar o barco, e ele ficou uma hora assim. O Júlio ainda falou, segura no barco que eu vou buscar ajuda. Aí ele saiu nadando, mas ele estava um pouco distante, né, estava lá no meio, e quando ele voltou, o menino não estava mais, e no dia seguinte fizeram, né, procuraram e encontraram lá o rapaz, e todo mundo ficou assim extremamente chocado com isso, né? Porque hoje em dia o Júlio, coitado, está realmente respondendo processos, porque é complicado, né? Então, assim, tem essa logística, graças a Deus eu fui embarcada uma vez só para ver como é que era a coleta, para não dizer que nunca tinha ido assistir uma coleta, depois eu nunca mais fui, são os alunos que vão, minhas alunas vão, mergulham, então tem toda essa logística que é complicado para a gente se não está inserido num departamento que não tem um barco, toda essa questão. Então aqui, ó, área de estudo 1, que é o estuário da Baía de Guanabara, então mostrando aqui, né, a Baía de Guanabara, e aqui, em contrapartida, do outro lado, o estudo 2, que é Arraial do Cabo. Então, a Baía de Guanabara é uma área muito eutrofizada, ou seja, ela tem muito nutrientes, e apesar do lixo que se joga nela, é considerado um lugar muito eutrofizado, e em contrapartida, Arraial do Cabo menos, né? Mas os nossos resultados foram um pouco contraditórios nessa questão, gente, vou mostrar a vocês. Então, seriam essas duas áreas de estudo do nosso trabalho. Aqui, então, estão as regiões que nós fizemos as coletas. Inicialmente, nós queríamos fazer coletas em duas profundidades, uma em 10 metros e a outra mais profunda, mas a gente teve dificuldade, porque isso tem que ter, primeiro, uma garrafa especial, porque a garrafa, quando ela chega no ponto de coleta, ela tem que entrar a água e fechar, para garantir que ela está coletando a água naquela região mesmo, naquela profundidade. Nós estamos tendo ainda, digamos, algumas dificuldades para fazer, mas a gente quer fazer de fundo, de sedimento, um trabalho bem mais extenso do que eu vou aqui mostrar para vocês. Então, aqui, né, no Arraial do Cabo, foram essas praias aqui que nós fizemos a coleta, Praia Grande, Prainha, Forno, Pontal, Inglês, Porcos e Forno. A de Forno foram os nossos melhores resultados, depois vocês vão ver, e aqui então está a localização. E na Baía de Guanabara nós temos quatro locais, né, 4 pontos de coleta, que foi a Estação das Barcas, Praia de Caraí, Enseada de Jurujuba e a Praia da Eva, que está mostrado aqui. Aqui então está a amostra, como é feita essa amostra, a coleta das amostras. Foram coletadas amostras de água com auxílio da garrafa de Van Dor, mensuradas em parâmetros in situ, que são salinidade, temperatura, pH, condutividade e oxigênio dissolvido. Então esses parâmetros a gente avalia, né, a identificação, o número, ponta, profundidade da coleta, a data e a hora da coleta, né, todos esses dados a gente toma nota, é avaliado. Condições meteorológicas também, que elas podem interferir na qualidade das análises. Então, foram um total de 12 estações, 8, né, Arraial do Cabo, 4 na Baía de Guanabara. E o período que foi coletado foi junho a dezembro, que nós consideramos inverno e verão. E aqui, então, a ficha que a gente preenche lá, que os alunos preenchem lá na hora da coleta. E aqui, então, nós fizemos análises físico-químicas, que eu vou mostrar a vocês, e análises biológicas. Das análises dos parâmetros físico-químicos foram avaliados, no laboratório, após a coleta, todas as amostras foram filtradas utilizando filtro de fibra de vidro de 0,22 micrômetros, e nós coletávamos 2 ml para esse tipo de análise. Então, as análises que eram feitas é amônia, nitrito, nitrato, fosfato, nitrogênio total, carbono orgânico dissolvido, por essas metodologias aqui empregadas. Tá? E aqui foram os artigos que nós utilizamos. Que essas são avaliações bem antigas, então... Bom, então como é que era o esquema, né, da nossa avaliação? Esquema de filtração e concentração da água do mar para obtenção dos vírus marinhos. Então está aqui o artigo que nós utilizamos. Nós partimos de garrafas com 20 litros de água do mar.
Aí fazemos uma pré-filtração em membrana de AP20 da Milipor, que é um poro bem grande. Eu não sei exatamente qual é o poro, me esqueci, mas é um poro bem grande. É apenas para a gente reter, só deixar passar o material mesmo sujo, grande, sujo, que está presente na água. A diferença da água de Arraial do Cabo para a água da Baía da Guanabara é enorme. Uma já vem transparente, a outra vem bem mais escura quando passa pelo filtro. Acabou de queimar a bomba agora da gente, porque a gente teve que fazer várias filtragens para fazer a limpeza inicial da água, senão não dá para atrapalhar, porque interfere nas nossas análises, né? Em seguida, então a gente parte de 20 litros. Em seguida a gente faz a filtração na membrana HA negativamente carregada, da Milipor. Essa é uma membrana que ela, se não me engano, ela tem 0,45 micrômetros e ela é uma membrana que ela é negativa. E aí o vírus é tratado com, se não me engano, não é soda não, ele é tratado com algo que eu me esqueci, que o torna positivo, e aí então a gente faz um sanduíche, a membrana negativa, o vírus positivo, e depois faz a eluição com soda. Uma metodologia já bastante usada para quem trabalha com vírus marinhos. Nós tivemos que comprar um filtro, que é muito maior do que esse que está aqui, é o filtro para fazer essa filtragem inicial da água do mar. E então depois a gente elui da membrana com soda 1 molar, pH 10, neutraliza e faz para o centro prep para reduzir para 2 ml. Então a gente parte de 20 litros de água e temos 2 ml. Então a gente, na verdade, para cada ponto desse nós coletamos 3 garrafas de 20 litros. Então o barco tem que ser grande, porque quando a gente sai e a força tem que ser enorme também. Tem que ter alguém lá para ajudar a puxar, porque realmente... eu no início eu custei um pouco a acertar essa parte da metodologia, porque primeiro eu não tinha esse filtro aqui, tinha que comprar. Esse filtro custa na base de quase 35 mil reais, esse filtrozinho aqui, e eu usava emprestado lá da Fiocruz para poder começar a filtrar as águas, mas sem ele é impossível. Sem utilizar esse filtro não dá para você fazer a concentração da água do mar. A gente até tentou por ultracentrifugação, vários outros métodos mais antigos, mas que não deram certo não. A gente teve que realmente, não escapamos aí, tivemos que fazer dessa maneira. Então, a parte do bacteriófago, a amostra das águas, nós fizemos. A outra metodologia que a gente fez foi a incorporação de timidina, que a literatura faz também, e os artigos que nós consultamos foram esses, que estão aqui listados, para poder avaliar a concentração de atividade biológica, né? O quanto de atividade biológica, através da incorporação de metionina, a nossa amostra apresenta, né? Essa era a pergunta. Então, a gente fizemos também, né, além disso, da análise biológica, a microscopia de epifluorescência e citometria de fluxo. Nós queríamos fazer também, era a parte de microscopia eletrônica, mas ainda não foi possível. Então, faz parte também do nosso trabalho tentar fazer. Nós até compramos um microscópio eletrônico, mas só vai poder ser instalado daqui a 1 ano, porque o prédio novo lá da biologia está sendo construído e não vale a pena instalar e daqui, sei lá, meses, desinstalar tudo de novo. Então, aí eu vou também ter que contar com colaboração para poder fazer a parte de microscopia eletrônica, mas eu gostaria muito que os artigos mostrem a microscopia eletrônica, é muito bonita desses vírus também. E aí, então, a coleta das amostras da água do mar, a partir da coluna d'água, a incorporação de radioisótopos, como foi feita, né, como foi utilizada, a quantificação, aqui bacteriófagos e bactérias, né, porque nesse momento que eu faço a avaliação da incorporação de timidina, não tem como separar o que é bacteriófago e o que está errado, o que é bactéria. São as duas coisas que a gente tem ali, são organismos vivos que estão ali, micro-organismos incorporando timidina. E essa foi a forma que a gente faz, né, usando a quantidade de metionina, incubada por 1 hora e tal. Então, a microscopia de epifluorescência, a gente utilizou o laranja de acridina, que é para mensuração e identificação de bactérias e vírus, que é um intercalante do DNA, e a partículas contadas em microscopia de epifluorescência. Então, o que a gente vê, esse aqui não é nosso resultado não, esse aqui é do artigo. Nosso resultado não está tão bonito não, vou mostrar para vocês, mas eu acho que nós tivemos até outros melhores do que eu trouxe aqui. E a citometria de fluxo, que é a utilização, né, dos corantes, Fiber Green e o laranja de acridina para análise de bacteriófagos e vírus DNA. As amostras de vírus e bactérias foram então quantificadas e tal, em uma média de 1.000 eventos. Aqui são os artigos que nós utilizamos para fazer essa experiência. Aqui são os primers, de citometria eu já mostrei. Nós fomos em busca de primers assim, o mais conservado possível, que a gente pudesse primeiro começar
a identificar, aqui tem vírus, né? Para depois, então, classificar e caracterizar o tipo de vírus. E aí foram esses artigos que nós utilizamos e pegamos aqui, ó, a proteína, o gene da proteína G20. É esses resultados que eu vou mostrar a vocês. Então aqui todo mundo conhece, apenas para mostrar na metodologia, a etapa de ultracentrifugação do DNA viral, extraído do kit que a gente usou foi esse, e análise dos genomas virais das amostras, foram utilizados alguns primers, que eu vou mostrar na tabela posterior, mas os resultados que eu trouxe aqui para vocês, eu não trouxe de todos os primers, só trouxe de um primer, porque os outros não ficaram muito bons. Então são esses aqui, os primers que a gente utilizou. Já fizemos, esse aqui deu um bom resultado, que é o de podovírus, lá naquela primeira slide que eu mostrei para vocês, mostrando a família podovirida, né, que é o bacteriófago P7. Oi. Essa metodologia, a citometria de fluxo tem uma adaptação aí para ser marca e conta. Marca e conta, bota os parâmetros certinhos lá dentro. Pode ser feito com água pulsa. Com água o quê? Tem 1 litro, tem, sei lá, 10 a 8. Em princípio, né, partindo que o copo d'água, como eu disse a vocês, né, tem muito vírus, mas não consegue, a gente não consegue identificar. Inicialmente eu tentei fazer. Mas aí, você não consegue. Fluxo na época não dá para identificar? Não, a quantidade não é suficiente, você tem que concentrar, não tem jeito. Eu tentei fazer a citometria de fluxo, e mesmo porque tem um ruído, você vai ver que a água do mar já tem um ruído dentro da citometria de fluxo. Então isso a gente teve que... Sujeira particular, você vai ver que tem. Então, mas a gente tentou, tudo que nós fizemos sem a concentração não deu certo. Eram coisas assim que, você vai ver que com a concentração, com o vírus concentrado, já foi difícil a gente conseguir, assim, os resultados muito bons. Eu acho que a gente ainda vai ter que melhorar muito. Em suspensão, só tinha vírus. Não, tem muitas outras coisas. Por isso que a gente tem que passar por aquela membrana 0,22 micrômetros para ir selecionando. Porque senão a gente pega muita coisa, água suja. Mesmo tendo feito assim já direto, com 0,22 micrômetros, a gente não conseguiu. Foi muito sujo o resultado. Nós tivemos que passar por aquele filtro lá, que é a P20, aquela membrana específica, para poder dar algum resultado limpo. Senão a gente não conseguia. Então, aqui, os resultados que eu vou mostrar a vocês é esse aqui, região conservada do bacteriófago G20. Aqui, então, são os resultados físico-químicos, né? Onde nós analisamos todos os pontos. Aqui estão os 12 pontos listados, né? E aqui nossos resultados, salinidade, temperatura, pH, né? Como é o nome disso? Não é salinidade, não. Condutividade, obrigada, e o oxigênio e a clorofila. Na verdade, os dois parâmetros assim, que foram importantes, que mudaram, que deram algum resultado expressivo, foram esses dois parâmetros, temperatura e o teor de clorofila. Isso influenciou nos nossos resultados. Os demais parâmetros não influenciaram tanto nos nossos resultados. Então aqui está só a análise para vocês terem uma ideia, mostrando que não teve muita diferença, né? Então, aqui o pH, e aqui os 12 pontos, a salinidade, aqui a temperatura teve uma queda nessas regiões aqui, mas nada assim tão expressivo, né? As amostras de temperatura, salinidade e pH se apresentaram homogêneas, tanto nas estações de coleta referente à Baía de Guanabara, quanto aos pontos de Arraial do Cabo. Que aqui, os 4 primeiros é Baía de Guanabara, o resto. Esse aqui até que teve uma queda expressiva, né? Mas, ainda assim... Então, as análises dos nutrientes, aqui a gente está vendo carbono orgânico dissolvido e fosfato inorgânico dissolvido, as amostras da Baía de Guanabara, as amostras de Arraial do Cabo. Então, aqui nós temos os pontos que foram relevantes, então só apresentou diferença, só foram observadas diferenças na amostra de Arraial do Cabo, né? Então, as estações, tanto o carbono quanto o fosfato foram proporcionais às marés, ou seja, quanto mais alta a maré, maior a quantidade de nutrientes, que aqui é maré baixa e maré alta, tá? Faz essa diferença. As estações da coleta, que estão aqui os valores obtidos, nós botamos os extremos aqui,
E Arraial do Cabo, maior concentração de carbono dissolvido para as amostras da coluna da água de superfície, que são essas aqui que estão caracterizadas. Então, as diferenças maiores foram nas amostras do Arraial do Cabo. Tá? Agora, é importante dizer também o seguinte, que os teores acima de 0,64 caracterizam o ambiente como eutrofizado. Isso foi a resolução da CONAMA de 2005. Então, aí nós podemos, então, interpretar que os dois ambientes são eutrofizados. A Baía de Guanabara já era esperado, agora Arraial do Cabo um pouco menos, mas nos nossos resultados ele mostra que ele parece ser mais eutrofizado. Só uma curiosidade, essa região tem impacto da área de ressurgência? Tem, de Arraial do Cabo tem, exatamente isso que eu ia concluir. O problema que a gente tem encontrado um ambiente mais eutrofizado em Arraial do Cabo é a ressurgência, que a gente só pode explicar, porque ele tem uma ressurgência bastante... É enorme, então realmente é a ressurgência que caracterizou isso. Eu não sei se isso é constante, mas nesse período que nós analisamos, em Arraial do Cabo tem muita ressurgência. A gente esperava que os resultados fossem ao contrário, mas foi isso que a gente obteve. E aqui de nitrato, de nitrito, de amônia, mostrando a mesma coisa, que a região de Arraial do Cabo mostram as concentrações maiores, que estão aqui listadas. As maiores concentrações de nitrogênio dissolvido ocorreram nas estações de referência Arraial do Cabo, concentrações máximas estão aqui, e nitrogênio inorgânico dissolvido aqui. Então, demonstra como resultado a ressurgência, que é a única explicação, eu não sei se seria outra, mas atualmente para a gente seria isso aí, o fenômeno da ressurgência. E aqui então mostrando a concentração de clorofila, que foi muito importante, que caracterizou realmente a temperatura e a clorofila. Foram os dois que mostraram maior atividade, fazendo uma correlação entre a maior atividade biológica, maior concentração de clorofila, maior temperatura. Isso foi algo que a gente encontrou aqui mostrando na praia de Fornos, lá em Arraial do Cabo. Então, as maiores concentrações encontram-se na superfície da coluna d'água, nas estações da coleta, referência a Arraial do Cabo, destacando o ponto da praia do Forno como mais evidente aqui. A maior presença de matéria orgânica e inorgânica na superfície, aliada à alta temperatura, permite a alta atividade fotossintética e, portanto, maior atividade biológica também. E aí, então, a análise da incorporação de timidina, como eu disse a vocês, isso é uma incorporação geral, então não tem como a gente saber se isso é bacteriófago ou bactéria, mas a atividade biológica, vamos falar assim, ela é maior nessas regiões, então, nas amostras dadas das estações da coleta de Baía de Guanabara e Arraial do Cabo. Então, aqui não tem todas em Arraial do Cabo, mas estão, vocês vejam que é bem alta, a incorporação quando comparado. Então, de acordo com os resultados analisados, observou-se que existe uma relação direta entre os pontos com a maior disponibilidade de carbono, nitrogênio e fósforo, uma vez que esses compostos são requeridos para a síntese de compostos importantes para a célula, Então, o que eu quero dizer é o seguinte, há uma relação bastante grande entre a enseada de Forno, e aqui dos Anjos também, com a incorporação de timidina e a presença de clorofila e carbono. Então, aqui é uma relação que a gente fez, mostrando esses 4 pontos, nós pegamos os principais pontos que deram diferença. Estação das Barcas também, que é aquele azulzinho que eu mostrei, estava no primeiro gráfico, enseada de Jurujuba. Aqui, epifluorescência, a quantidade de bactérias e bacteriófagos presentes por epifluorescência, dá para a gente ver um pouco a diferença entre um e o outro. Mas nós contamos como um todo, porque o nosso experimento não foi assim tão bom o suficiente que a gente pudesse garantir que a gente estava contando vírus e bactérias. Eu vou mostrar a vocês. E aqui a quantidade de timidina incorporada maior nesses pontos também. Então, mais ou menos uma relação nós encontramos. Microscopia de epifluorescência, incorporação de timidina. Demonstraram maior número de bactérias e maior taxa de incorporação de radioisótopo. Aqui, Aqui teria até que apagar essa luz para vocês verem maior, mas, de um modo geral, os pontos maiores, essa é a microscopia de epifluorescência, nós seguimos o trabalho de Lewis. E aqui os pontos menores seriam os vírus e os pontos maiores as bactérias, de acordo com o trabalho de Lewis. Está aí, eu acho, passando a tela para vocês. Então, mas ainda não foi possível a gente contar assim, e garantir
que aquilo seria mesmo bactéria, isso a gente ainda precisa melhorar um pouquinho mais o nosso experimento. E aqui então o resultado da citometria de fluxo, nós fizemos vários brancos com água pura, com TE, que é o tampão que a gente usa, nós fizemos assim todo um arsenal de brancos e vocês vejam que já dá uma pontuação, olha aqui. Um pouco aqui na região do vírus. Então essa seria a nossa condição de controle. E aqui então a citometria de fluxo feita com laranja de acridina, um pouquinho mais escuro do que a outra, né? E aqui então, para essa caracterização, de acordo com os artigos, esse quadrante caracteriza as bactérias e aqui seriam os vírus, né? Nós procuramos separar para poder fazer melhor avaliação. Então eu acho que em relação ao branco a gente tem uma diferença, entretanto a gente precisa também trabalhar um pouco mais também essa questão. E aqui então, análise do genoma. Como eu disse a vocês, a presença dos genomas, nós usamos aquele primer que é o gene 20, que é o mais conservado de todos os vírus marinhos, mesmo assim não é tão conservado como o ribossomal, mas em vírus marinhos ele é considerado... Aqui não está aparecendo nada, né? Ficou, que é justamente a descrição das amostras. Nós precisamos melhorar isso também, eu até depois precisava discutir um pouco com vocês, porque olha o que a gente conseguiu aqui, olha que loucura, o fragmento é desse tamanho aqui, ó. Então na amostra, aqui está escrito com letra branca, eu já não sei, mas isso aqui eu acho que é Praia do Forno, tá? Aqui é um controle com herpes que a gente fez, só para ver se a amplificação estava boa, com primer para herpes, e aqui o padrão de peso molecular, e aqui então o nosso fragmento amplificado nessa Praia de Fornos. Os demais pontos são as outras praias, mostrando, né, a presença desse, mas outros também, e Senestes. Então, a gente fez 2 ciclos, né, e aqui pode ser dímero do primer, eu não sei, mas pode ser, isso a gente ainda tem que ver. Agora, por que deu tanto aqui, eu não sei dizer também não. Eu não sei se ele está pegando outros vírus presentes ali, né, que o primer se liga e aquela região entre os 2 primers pode estar um pouco maior, e ter pego esses fragmentos maiores aqui. Eu não sei explicar isso não. Então a gente... Você não vê nada. Primeiro ciclo você não vê nada. Primeiro ciclo não. Mas aí você faz usando os mesmos primers? Os mesmos primers. A gente primeiro fez com um primer maior, depois a gente fez com o mesmo primer, porque a gente pegou um artigo, aquele que está até citado aí, que faz com o mesmo primer. Foi assim que a gente conseguiu melhorar um pouquinho e conseguir uma coisa um pouquinho mais pura, que foi esse aqui. Agora, eu preciso ainda analisar isso com mais cuidado. Não, já mandei. É verdade, não, eu tenho que sequenciar. É verdade, não, eu tenho que sequenciar, é obrigatório, não tem jeito. Cada um que eu fizer, eu vou ter que sequenciar. A gente tem lá o sequenciador do departamento, mas eu não tive tempo, porque os outros géis, esse aqui a gente fez, acho que tem 1 mês mais ou menos. Os outros géis, eles não estão tão bons. Tem um até que está melhorzinho que aquele T7, mas eu preferi trazer esse aqui, que ele é o mais conservado. Então, mas de qualquer forma, ele agora eu tenho que sequenciar, e aí eu vou contar com a colaboração de quem puder me ajudar, porque eu acho que são muitos genomas que tem lá, então a gente vai precisar fazer o sequenciamento de vários vírus, que são muitos vírus mesmo presentes lá na amostra, muitos tipos diferentes. Mas então... Deixa eu te perguntar, você consegue infectar alguma coisa? Tá. A gente já está fazendo a cultura... Clarissa, sente só um pouquinho, porque está muito aqui. Vamos um pouquinho para cá, então. Estamos tentando, fizemos a cultura das bactérias. Até a Miriam está ajudando a gente também, porque a Miriam é expert nessa área de bactérias marinhas. Ela tem toda assim, uma exigência maior que as outras bactérias. Então, a gente está tentando fazer sim. Mas ainda não conseguimos nada no nosso trabalho... O trabalho de coral, até eu consegui fazer o cultivo, foi que eu apresentei lá no Congresso de Virologia, eu consegui fazer um cultivo das bactérias do coral e identificar alguns bacteriófagos lá dentro dessas bactérias por PCR, lá com um gene específico de coral, lá para bactérias de coral, bacteriófagos que infectam bactérias de coral. Mas estou tendo dificuldade, a Miriam vai ter que me ajudar muito nessa área para poder fazer Mas tem trabalhos que já mostram, fazendo o cultivo das bactérias e conseguindo um resultado mais puro, né, digamos assim. Mas, assim, muitos trabalhos estão também publicando assim, dessa maneira.
né? Então, finalmente, como conclusão, em relação às concentrações de nutrientes orgânicos e inorgânicos e a clorofila, observou-se as maiores concentrações em amostras da coluna d'água de Arraial do Cabo, por causa da ressurgência. A taxa de crescimento dos bacteriófitos estão relacionados com a disponibilidade desse oxigênio dissolvido, carbono e fosfato, uma vez que altas concentrações desses resultam em taxa as altas incorporações de timidina. Isso aqui é fundamental na interferência da alça microbiana. As amostras dos pontos da Baía de Guanabara e esses dois aqui lá do Arraial do Cabo demonstraram o maior número de bactérias, evidenciada pela microscopia de Epp, fluorescência, e a maior taxa de incorporação de timidina. A citometria de fluxo demonstrou sensível em detectar vírus marinhos e populações bacterianas. E o PCR Comprime só foi capaz de detectar bactérias. Isso aqui eu não tenho bem certeza, mas há indício, vamos dizer assim, né, que aquele realmente é o genoma do bacteriófago. Então, não apenas um único fator, mas um conjunto de fatores que são aqui listados, interagem e controlam o crescimento dos vírus marinhos. Opa! E aí, então, muito obrigada. E é isso. Isabel, eu tenho duas perguntas. Uma é mais uma pergunta mesmo, a segunda é mais técnica. A pergunta é a seguinte: por que o foco na coisa da insuspensão e não que eventualmente poderia estar dentro dos organismos marinhos? Por exemplo, da plâncton, né? Você vai pegar uma tartaruga para achar o vírus dentro dela, que obviamente é uma outra análise, mas você tem um monte de bactéria aí, está captando bacteriófago, né? Por que não usar esse material também quando se faz um PCR? Pelo menos você fala dos vírus que infectam os organismos marinhos que não sejam esses vírus vão ser produzidos em algum lugar, né? Você tem alguns estudos que você acha que eles estão realmente mais bem representados em suspensão do que informação dentro do lugar onde eles se formam? Com certeza, quando nós começamos esse trabalho, o meu foco era com papilomatose de tartaruga. Eu ia trabalhar com papilomavirus de tartaruga. Mas para o logista de coleta, ficou um pouco complicado. Mas com certeza, esses são os dois focos. Um são os organismos marinhos, principalmente o vírus da mancha-branca do camarão e da tartaruga. E o segundo foco são os bacteriófagos, por eles serem mais numerosos, né? Então, a maioria dos trabalhos foca hoje em dia nos bacteriófagos mas eles não e as se formam bactérias dentro que das são bactérias. os hospedeiros. Eles não se formam dentro. Então, por que esses PCRs você não faz também nas bactérias? Pois é, não, a gente está fazendo também. Está fazendo. A sua amostra na qual você faz PCR, ela não contém DNA de bactérias também? Contém. Quando você filtra, você vê que não tem. Contém. Não tem bactéria. Então pode ser vírus que está dentro da bactéria. Pode, eu não posso fazer. Você pode Com ver. certeza. Eu não sei dizer se os bacteriófagos que eu estou avaliando estão dentro da bactéria ou estão vivos. Eu não sei. Eles estão na minha Está amostra. misturado aí. Está né? misturado. Você não conseguiu separar. Eu sei que esse bactérias. gene não é presente em bactéria, mas é em bacteriófago. Então eu sei que eu estou pegando bacteriófago. Agora, Dentro ou aonde? fora da Dentro ou fora da célula, exatamente. Agora, a técnica que eu queria comentar é o seguinte: tanto para a F quanto para a citometria, o pessoal definiu o negócio que chama nanobactérias, são nanopartículas de carbonatos e coisas e tal. Essas coisas absorvem o plasma, proteínas, DNA, etc. Então, é muito difícil distingui-los sem a microscopia. Até as microscopias eletrônicas eram muito ambíguas numa certa época. Eu não sei se você tem como identificar que essas micropartículas que você está vendo são realmente virais. Você vê uma pouco, né? Eu acho que a microscopia eletrônica vai ser fundamental para você. Fundamental. Agora, há trabalhos, tem até rodando, que publicaram com essa fluorescência, mas realmente a gente não pode afirmar nada. Como você falou, podem ser nanopartículas que são agregadas, né? A gente não pode. Para alguns grupos, essa coisa pegou muitos enganos na literatura. Bonito. Então, se vezes entrar na praia, a gente pode entrar na praia. Agora quando entrar na praia. Vai que há uma recombinação gênica aí, né, filho? Tem coisa pior, né?
DRL, eles isolaram muitos bacteriófagos, e assim nasceu a partir dessa ciência dos esgotos. Não sei, é um trabalho enorme para isolar o esgoto. Recentemente eu vi um trabalho em que voltaram novamente aos esgotos e não chamavam mais de bacteriófagos, chamavam de vírus. Eu não sei se esses vírus, na realidade, são os bacteriófagos que do DRL isolaram. Você não era nascido, eu também não era nascido naquela época. E se há alguma relação entre os vírus marítimos que se encontram hoje, porque os esgotos correm todos para o mar, com esses velhas experiências, né, de isolar os bacteriófagos que DRL e hidroófagos mostraram a existência. Então é realmente essa relação entre o que vocês chamam de vírus, modernamente, entre aspas, e os bacteriófagos que mexiam DRL e hidroófagos, né, como tapelia, que chamavam na época. Os esgotos, realmente, eles têm uma quantidade enorme de vírus, mas muito mais vírus humanos, né, que infectam hepatite, que infectam os homens, do que os bacteriófagos que infectam bactérias marinhas, que vêm com... Tem muita gente estudando isso, vírus marinhos, mas vírus humanos. Tem um grupo lá no Fiocruz excelente, que é da Marise, né, fazendo ecologia viral e estudando essa parte de vírus do homem que infectam homens, né, que estão presentes lá e que são resistentes. O vírus da hepatite é resistente aberto, fica lá no mar. Né, e realmente tem uma grande dificuldade da gente diferenciar um outro, tem que ser PCR, porque está tudo lá misturado. Né, e ainda tem as partículas semelhantes a partículas virais, que não são vírus, mas são partículas semelhantes também, VHL. Então, essas PRP são as partículas semelhantes a vírus, que não podem ser definidas como vírus, mas que estão presentes lá também. Que é fluorescência pega muito essas partículas, né? Pega muito essas partículas. Então, eu acho que o cultivo vai ser muito bom, porque aí você vai poder cultivar e caracterizar melhor, né? Fazer um estudo comparativo nele, a bactéria que foi cultivada em laboratório, caracterização de bacteriófagos e em lotes também, lá pegando a água, concentrando, estudando. Mas com certeza isso faz uma confusão grande. Só uma questão histórica. Eu tenho um livro de bacteriofágico do DRL, por acaso, e ele cita que a variedade dessas organizações é enorme, que no futuro os pesquisadores vão encontrar muito mais do que nós encontramos. Eu já tinha previsto. É verdade. Você imagina a carga genética que esses vírus trocam aí no mar com os outros? É uma quantidade imensa de material genético que eles estão trocando, mudando e controlando. Então, eles realmente controlam, né, as bactérias, os bacteriófagos. E é como dizem, né, onde há vírus, porque depende da vida para poder se replicar, então tem esse lado bom. O vírus não está só associado com o patógeno, com a morte, ele também está associado à vida, porque ele precisa de vida para se replicar. Logo, tem vida. Fiquei muito impressionado com os dados de nutrientes e matéria orgânica dissolvida, comparando a real e Realmente, mas os dados que vocês tiveram são compatíveis com os dados de outros trabalhos nas mesmas regiões? Então, agora, de Arraial do Cabo, realmente a gente teve um valor um pouco maior do que a gente esperava mesmo. Porque a Bahia é uma comarca, né? Pois é. Aí se esses dados caem na mão do cara responsável pelo programa de exposição da Guanabara, ele pede demissão. Pede demissão, pois é. Mas é Dá a verdade. sensação que tem algo errado? Aquilo foi feito em água filtrada, Filtrado. naquele, Quantidade de nutrientes, já no, né? naquele 0,2, é? Fala muito. 0,45 é o que, em termos geoquímicos, Fazer o papel do... separa o dissolvido E do o particular. particular. 45 já seria só assim. Mas a gente fez nos dois. Ah, é? Você comentou, vocês até queimaram uma bomba. E repetiu, queimou uma bomba, pra você ter uma ideia. Bahia de Guanabara. Será que, Da Bahia de Guanabara. será que não está detonando aquilo mais grosso que está preso no filtro? Que possa estar Vira- interferindo um pouco? Pode vira ser, matéria eu não sei. dissolvida, passa Pode por ser um água. pouco sim. Porque o valor é bem mais alto Né? ali, mas Você vê ainda aquela está água dentro de da Arraial faixa. linda, Pois maravilhosa, é. e essa coisa, essa
A única explicação, né, que a gente está discutindo é a ressurgência. Então, diversidade de bacteriófagos, bactérias, vocês também tiveram, vocês conseguiram enxergar isso? É muito maior? Não, só não sabemos atividade. ainda, porque como a gente só viu um primer, né, a gente viu que, na verdade, nós vimos com um primer só, mas fizemos num ponto só, nós não fizemos no outro ponto não. Não, fizemos em todos os pontos e o que deu mais foi em Praia do Forno, foi em Arraial do Cabo. Estou tentando me lembrar aqui qual foi a que a gente tinha sido. Arraial do Cabo. Pega uma água de ressurgência trabalhada por micro-organismos há meses, que vem de uma área imensa do litoral. Você viu que Arraial... Então, pode ser coisa muito... Você viu que Arraial acende várias bandas, né? Em Arraial, na Baía de Guanabara, uma banda, que é desse vírus que a gente viu, que é o GNP. Mas em Arraial do Cabo acende várias bandas, quer dizer, mostrando que lá tem uma diversidade maior. Eu não sei se eu posso falar isso. Com esse experimento só, eu acho que ainda é muito... não dá, sugere, mas que de fato acendeu aquelas bandas lá, como se fossem outros vírus ali presentes. Arraial não tem sido um lugar muito bom. Pois é, acho que Arraial a gente esperava assim, né, uma área de coleta. O destino lá está integrando uma coisa imensa. É verdade. Existem os pontos de Arraial também contaminados. Também Ressurgência. Sim, não é um bom lugar para você estar cada vírus. Não para comparar com uma área contaminada, sei lá, que é uma área limpa. Lá é uma área que integra talvez quilômetros quadrados do oceano de resíduos, de detritos que lá vem. Então, o material foi muito trabalhado por organismos, bactérias. Tem muita coisa diferente disso aí. Tem um outro fresco de Arraial. Quer dizer, pode ser um bom lugar para achar coisa nova, Coisa mas nova. não comparar com o padrão. exatamente, acho que seria isso aí. Uma área controle. Isabel, uma pergunta hoje. A própria desenho que você fazia, eles têm hoje tratamento De genoma, muito pouco. Tem sempre uma coisa conservada, mas não é tão igual não. Caracteriza bem um papiloma vírus um pouco diferente. E olha, eu vou te dizer, a quantidade de verrugas, eu não vou ter que aqui, eu procurei o slide das tartarugas para vocês verem, é muito papiloma, muito. Compromete a carne da tartaruga, você não pode usar. Agora, a do camarão, o pessoal tem usado. Tem vendido camarão com mancha branca, com vírus da mancha branca, porque ele não mata o camarão, mas ele reduz o tamanho do camarão. E eles têm vendido num preço mais barato, a gente está comendo por aí camarão com mancha branca, o vírus da mancha branca. Agora, assim, a homologia eu não posso te dizer, mas se caracteriza como Você não encontra não, ultimamente foi encontrado no Chile um enorme, que eles ainda não sabem qual é o hospedeiro, que não é bacteriófago, né? Porque na verdade os bacteriófagos é mais fácil de a gente encontrar. Agora, eles resistem na própria partida viral a alta salinidade, a baixa salinidade, a pressões, a temperatura extremos, lá os vírus resistem muito. E eles encontraram no Chile, foi até uma reportagem, acho que tem um mês, um vírus enorme. Mas é minivírus. É minivírus, mas eles não conseguem ainda detectar qual é o... Pois é, o mini da ameba, mas o outro, depois do Chile, aquele grangalhão já foi achado que é da ameba. E tem o que infecta a ameba, que é o Sputnik, né? Já tem um vírus que infecta vírus. Mas ele estava ali do lado de fora, né? Foi coletado na coluna d'água. Então ele é resistente na coluna d'água. A outra Eu quero dizer que a HPV lá da tartaruga pode estar também na coluna d'água. No momento em que ele vai trocar de hospedeiro, não sei quanto tempo ele vai resistir. Mas pode estar. Mas pode estar.